Olá, meu nome é Cecília Cavalieri França, eu sou educadora musical e eu queria conversar com vocês um pouco sobre a questão da leitura no ensino de música e no ensino de instrumento. Mas eu gostaria de conversar com vocês como musicistas, como professores de música e não simplesmente como professor de um instrumento ou de uma disciplina teórica, tá bem? O que a gente faz é muito complexo. O nosso fazer musical compreende tantas coisas, desde o nosso envolvimento sensorial, sensível, afetivo, estético, o nosso envolvimento intelectual com o repertório, a questão da escolha do nosso instrumento, né? Aquela voz que nos move, que nos representa musicalmente por meio daquele timbre que a gente escolheu, aquele modo de se relacionar com o corpo, com o instrumento e com a música que soa. Ou seja, não é pouco o que a gente faz, é muito complexo. E onde que a leitura entra nisso tudo? A gente sabe que sendo a música um fenômeno sonoro, né, temporal, ocorre no tempo, e um fenômeno abstrato, a notação é necessária justamente para preservar aquele repertório, compartilhar, voltar a ele, reinterpretar, analisar, permite a gente ter acesso, a gente entrar, a gente poder se apropriar de uma quantidade muito maior de repertório, muito maior do que aquele que a gente teria por intermédio da memória ou do aprendizado por imitação. Mas a gente sabe que hoje existem outras maneiras de preservar a música que não seja só por meio da notação. Então, será que realmente isso ainda é importante? A gente vê tantas ferramentas que permitem registrar música, compartilhar e até aprender sem intermédio da notação musical, porque a gente se pergunta, será que ainda é necessário a gente trabalhar dessa maneira? Será que ainda é preciso ensinar a leitura de música para os nossos alunos? A gente sabe que a leitura não é garantia de um fazer musical consistente, interessante e expressivo. A pessoa pode saber ler música e não ser um músico que saiba usufruir daquela capacidade de ler de uma maneira expressiva e musical. A gente conhece também tantos músicos incríveis que não sabem ler música. Em muitas culturas, que a gente costuma chamar de culturas não ocidentais, não tem o costume, a tradição de escrever música. Essa música é transmitida oralmente e até escrever seria algo estranho, porque é uma música sempre improvisada e transformada na cultura. Mas eu vou inverter a pergunta. Por que não ensinar notação musical? A notação, ela não vai permitir a esse aluno uma maior autonomia, mais liberdade na escolha do repertório que ele quer realizar, porque por meio do domínio da notação, ele pode ter acesso a repertórios mais diversos. Então, por que não? Agora, outra questão da gente pensar é o papel da notação convencional nesse processo. A gente sabe que existem outras formas de registro por meio da notação. O que a gente chama de notação analógica, ou algumas pessoas chamam de notação gráfica, ou da música contemporânea, notação alternativa. Eu gosto do termo notação analógica porque ele se refere justamente à analogia entre o domínio auditivo e o domínio visual. Ou seja, a gente traça algo que se parece com a nossa percepção, com aquele som sentido na nossa percepção. Então, um traço longo para um som longo, pinguinhos para sons curtos e por aí vai. É um tipo de notação importantíssima e que foi a preferida por muitos compositores ocidentais durante várias décadas do século XX. Então, é um tipo de notação legítimo, importante, que também faz parte do nosso trabalho, do nosso conteúdo a ser trabalhado. A gente também pode registrar música por meio de roteiros, por meio de texto, por meio de esquemas, por meio de desenhos, por meio de notações inventadas. Ou seja, dentro desse panorama, a gente tem a notação tradicional,
que se destaca como uma notação que veio sendo construída ao longo de séculos e que ela é universalmente compartilhada nesse meio de performance especialista. Mas voltando à complexidade do nosso trabalho, a tantas coisas que a gente precisa trabalhar como aluno, como que a gente vai eleger prioridades? Como que a gente organiza o nosso tempo com os alunos? Tantas coisas que a gente tem a fazer, o trabalho do repertório, o desenvolvimento técnico, a gente ainda vai ter que gastar tempo trabalhando leitura com esse aluno. Então, o que eu queria ponderar com vocês é o seguinte: como nós somos músicos e professores de música, a nossa prioridade é trabalhar música, é fazer música com os alunos. Digamos, o nosso objetivo é que esse aluno saia de cada aula um pouco mais musical do que o que ele entrou. Dito isso, eu acho que a gente pode pensar: como que a leitura pode contribuir nesse processo? Como que a leitura pode ajudar esse aluno a ter um desempenho musical mais consistente, mais expressivo, mais interessante do ponto de vista estilístico, mais refinado do ponto de vista técnico? Enfim, como essa leitura pode contribuir para dar mais sentido ao que ele está fazendo. Portanto, se a gente entende que a leitura é importante, mas que a essência do que a gente faz é música, como então que essa leitura pode se tornar uma ferramenta capaz de contribuir para esse fazer musical ser mais consistente? A gente se depara nesse processo com algumas especificidades quando a gente está dentro de uma instituição como o conservatório. A gente tem diversos instrumentos, diversos professores de instrumentos e tem disciplinas teóricas que são ministradas muitas das vezes por outros professores. Então, quem vai ensinar a leitura? De quem que é esse papel? Por isso que eu comecei dizendo que todos nós somos músicos, todos nós somos professores de música. Mas nós sabemos que diferentes instrumentos vão ter diferentes especificidades de leitura, eles vão ter demandas diferentes. Como que um professor, numa disciplina teórica, vai dar conta de todas essas especificidades na sua aula? As turmas coletivas são muito heterogêneas na maioria das vezes. Como que a gente resolve isso então? Eu acho que o importante é, nessas situações, esses momentos coletivos, com turmas heterogêneas, o que a gente vai precisar trabalhar? Os fundamentos. Então, o que seriam os fundamentos da leitura convencional? A gente tem a relação de grave e agudo no espaço gráfico. Isso são conceitos, são elementos que desde a iniciação musical a criança vai construindo e consolidando. Isso é uma convenção da leitura e ela precisa ser aprendida. Isso não é algo que ela nasce sabendo, nem é algo da natureza. Isso é um combinado, isso é uma convenção. O que é o grande problema disso? Diferentes instrumentos vão ter uma relação espacial diferente com esse grave e esse agudo. Por exemplo, se você tem um violino, onde está a corda grave? Está aqui em cima. A corda aguda está embaixo. Numa mesma corda, o grave está lá longe, o agudo está aqui perto. Você tem um violão, o grave está em cima, o agudo está embaixo. Ou seja, é o inverso. No piano, o grave está à esquerda, o agudo à direita. Não tem nada de embaixo em cima. Você faz isso no piano, o pentagrama está fazendo isso. Então, não são relações óbvias, não são relações naturais, são convenções. Então, em cada instrumento, isso precisa ser trabalhado na sua especificidade. Nas aulas coletivas, grupos heterogêneos, pessoas que fazem diferentes instrumentos numa mesma aula, aprendendo os fundamentos de leitura, o que precisa ser trabalhado? Grave embaixo, agudo em cima. Independente do instrumento, essa é a forma convencionada de se registrar. Então, isso vai precisar ser trabalhado. Quanto menores os alunos, mais com o envolvimento do corpo, com um corpo que sobe à medida que o som vai ficando agudo, ou com a mão,
ou com instrumentos onde essa relação é bem visível, no teclado, no xilofone, bastante com a voz, sentindo grave ou agudo e relacionando com esses gráficos de subidas e descidas. E é muito importante a gente imediatamente aplicar esse conhecimento desse baixo e cima, dessas subidas e descidas com o repertório, seja com partituras analógicas, e aqui eu coloco essa maravilha dessa peça Snowforms, do Schaeffer, que é escrita totalmente com essas linhas que vão fazendo esse movimento do som subindo e descendo, e linhas superpostas, e a intensidade do som registrada aqui por meio da intensidade do traço. Eu sempre trabalho essa música com os alunos, e mesmo as crianças de 7, 8 anos se encantam de ver como que essa notação que eles aprenderam, que não é só uma brincadeira de criança, isso é uma forma de escrita musical. Mas enfim, essa notação analógica de altura, ela é perfeita para fazer essa relação com o pentagrama, esse grave embaixo e o agudo em cima. Outra convenção, a escrita da esquerda para a direita. Quanto menor a criança, mais isso está em construção. Mas à medida que ela vai sendo alfabetizada na escola, isso vai sendo resolvido mais facilmente. De toda forma, é importante ela ter construído essa relação, cognitivamente falando, de que a mão vai seguindo para lá, para a direita, isso implica no tempo que vai passando. Outra grande avenida que precisa ser trabalhada dessas convenções é a escrita rítmica, que a gente vai começar desde a percepção dos sons curtos, dos sons longos, não métricos, depois medidos em relação de dobra e metade, a questão do pulso, do apoio, acento métrico, da divisão, ou seja, tudo isso que vai ser feito por meio de atividades sensoriais, corporais, brincadeiras, de improvisações, de experimentação em instrumentos, isso vai se concretizar na escrita rítmica convencional. A gente vai apresentar e trabalhar as figuras rítmicas. E a gente começa com os padrões mais simples, de escrita mais simples. E a gente vê também que diferentes instrumentos logo vão avançar para diferentes figuras. Então, às vezes a flauta vai precisar logo das duas colcheias, às vezes no piano vai aparecer primeiro a mínima. Então, essas especificidades, até nisso, é o professor de instrumento que vai precisar dar esse direcionamento. Nessas aulas coletivas e de turmas heterogêneas, a gente vai trabalhando fundamentos de pulso, de unidade de tempo, de acento métrico, de compassos, de divisão, ou seja, os modos rítmicos fundamentais. Quando a gente vem para a questão dos nomes das notas, é complicado em tão pouco tempo a gente falar sobre isso. Existe uma linha de ensino de leitura, solfejo, que trabalha com dó fixo, e outra linha trabalha com dó móvel. É muito importante não misturar esses dois processos nesse aprendizado. Esses nomes de notas podem ser trabalhados por meio de leitura relativa, ou seja, sem clave, escolhendo diferentes chefes. Escolhe a nota que vai ser a primeira nota daquela sequência e lê. Agora, se a gente está num processo de ensino por meio da metodologia do dó móvel, sempre aquela tônica vai se chamar dó, a tônica menor vai se chamar lá. Então, é muito importante o professor ter essa clareza da relação do dó fixo, a gente podendo trocar de tônicas, e do dó móvel, a gente tendo sempre o dó como tônica. Quer dizer, esse dó é móvel, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar lá, por isso que é dó móvel. O dó pode estar em diferentes teclas, diferentes frequências sonoras. Enfim, a partir dessa leitura relativa, a gente pode seguir para a leitura absoluta. Eu costumo trabalhar primeiro a leitura relativa, depois a leitura absoluta, colocando as claves. Por quê? Pelo domínio dos automatismos, dos nomes das notas vizinhas, e de intervalos, de terças, de quintas, ele vai localizando, vai enxergando essas relações, se são vizinhas, se são terças, etc. E os nomes já estão automatizados. Então, essa relação entre os nomes estando resolvida, pode-se colocar qualquer clave e explicitando qual que é a nota de referência daquela clave, ele lê numa clave de sol, numa clave de fá, na quarta, na terceira, numa clave de dó, certo?
Porque nas aulas coletivas, os fundamentos foram estabelecidos. Nas aulas de instrumento, o professor vai atender essas especificidades. Então, a gente tem os fundamentos dos nomes de notas, a gente tem os fundamentos das claves que vão nomear as notas de referência, a gente tem os fundamentos de ritmo, partindo da noção de pulso, da noção de acento métrico, de compasso, de divisão, de baixo para cima, e outro fundamento importantíssimo da estrutura do pentagrama, que é a relação de linha e espaço, que também não é algo natural, é algo convencionado que tem que ser aprendido e treinado. A linha sendo vizinha do espaço, o espaço sendo vizinho da linha, e por meio desse automatismo dos nomes, das notas vizinhas, e depois das terças que vão saltar de linha para linha, ou do espaço, a pessoa vai automatizando esses nomes, essas relações, esses intervalos. Ou seja, é um trabalho imenso, e é um trabalho que primeiro tem o aprendizado desses fundamentos, das convenções, e aí tem o trabalho dos automatismos, que aí, minha gente, é decorar mesmo. E como que a gente faz para esse processo de decorar não ser enfadonho, maçante, ser um desgaste, um estresse? A gente diversifica essas estratégias. A gente pode usar desde uma bola que você vai passando de mão em mão para as crianças trabalharem automatismo de vizinhos, de notas vizinhas, até jogos de tabuleiro, fichas, cartões relâmpago, você mostra, ele fala o nome. Ou seja, são muitas estratégias lúdicas que, além de serem prazerosas e todo mundo se diverte, que cria uma cumplicidade, elas permitem que você varie a estratégia do mesmo conteúdo. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que com uma apresentação diferente. Um dia você faz um jogo de tabuleiro, outro dia faz um jogo de cartela, depois você dá uma folha para ele preencher coisas, você faz com bola, você faz jogo, você faz um bingo, enfim, você varia estratégias, porque essas estratégias, não é só porque vai ser divertido, elas envolvem diferentes processos cognitivos. Eles são procedimentos cognitivos diferentes. Tem processos de reconhecimento, tem de associação, tem de localização, tem de montagem de estruturas, tem de reconhecimento visual, diferenciação e fora as atividades de criação que você pode fazer em cima disso, que é onde eu quero chegar agora. Cada passo que a gente for dando nesse processo de ensino da leitura, a gente pode agregar elementos musicais que vão tornar essa leitura mais interessante. Se a gente está trabalhando subidas e descidas, esse simples exercício pode se converter numa atividade deliciosamente musical. Se a gente agregar a ele sinais de intensidade, produzindo dinâmica, se a gente escolher diferentes registros, diferentes andamentos, e se a gente organizar isso no tempo, a gente pode construir formas musicais com contrastes, com variações, com continuidades e descontinuidades, causando surpresas, causando sensações de novidade, de descoberta ou de quebra de monotonia. Ou seja, vai possibilitar repetir aquele trabalho, o exercício da leitura, de maneiras diferentes. O aluno vai estar repetindo, treinando, trabalhando aquela leitura, mas fazendo música ao mesmo tempo. Ele vai estar escolhendo e decidindo se ele quer fazer aquela simples subida e descida, mais devagar, mais rápido, mais forte, mais piano, crescendo, diminuindo, com contraste súbito de dinâmica, se ele quer fazer aquilo mais delicado ou mais agressivo, se quer fazer mais enérgico ou mais dramático, ou dolce, ou jocoso. Da mesma forma, se você está trabalhando um determinado padrão rítmico, convide os alunos a acrescentarem ali uma indicação de dinâmica, uma indicação de articulação ou de registro. Coloque outras vozes que possam fazer aquilo soar com uma textura mais rica. Acrescente instrumentos
Ou seja, você pode fazer um arranjo onde a leitura deixe de ser o centro do trabalho, mas ela passa a ser uma ferramenta para você fazer música com seus alunos. Portanto, vai permitir consolidar a leitura daqueles elementos e imediatamente trabalhando essa leitura musicalmente, aplicando musicalmente esse conhecimento da leitura no fazer musical mais expressivo, mais criativo, em direção a uma leitura mais autêntica, mais pessoal, mais criativa e mais expressiva, ou seja, mais musical.